mais um Mundo Mágico das Palavras. Meu nome é Caroline Sontag e eu vou ser apresentadora, mediadora desse programa. E o tema central dele é o especial Mulheres na Literatura. E para compor esse quadro, né, de mulheres, a gente trouxe duas escritoras da Vitelli Publisher, a dona Maria de Lourdes Capone e a Sandra Lodetti, que são duas, uma que já faz algum tempinho que não faz livro conosco, e a Sandra que está aí com o livro fresquinho, né? Eu trabalho aqui com Vitelli já faz 6 anos, eu sou formada em comunicação e já passei por todos os setores da empresa. E hoje eu estou mais junto com os autores. Então, eu ajudo na hora que o autor traz o seu original, e leio, e ajudo na parte inicial dessa análise do livro. Depois, durante todo o desenvolvimento do projeto gráfico, da capa, e depois na preparação para o lançamento desses livros. O Vitelli também me convidou para fazer a apresentação desse programa Mundo Mágico das Palavras. Então, é mais uma função aí para estar trazendo novidades e trazendo mais conteúdo para todo mundo que acompanha a Vitelli Publishing. Então, para começar, eu gostaria que a dona Maria de Lourdes se apresentasse, falasse um pouquinho da vida dela como escritora, no que está trabalhando, no que trabalhou, no que se formou. Conta um pouquinho para a gente da sua experiência. Olá, um abraço bem caloroso a vocês, a você, Carolina, ao Vitelli e a parceira, colega de letras. Vamos trocar umas boas experiências. Bom, eu sou Maria de Lourdes Capone, eu sou formada em letras, na época por falta de opção. Eu trabalhava na Itaipu Nacional em Foz do Iguaçu, e na cidade só tinha ciências contábeis e letras. Então, eu optei por letras e foi uma seta assim na mosca mesmo, que eu acertei na época, que eu falo, era falta de opção e foi a melhor opção que eu fiz, na verdade, né? Eu nasci no Rio Grande do Sul, estou agora, por algum tempo, em Caxias do Sul, estava em Brasília e vim fazer um trabalho aqui. E daqui do Rio Grande do Sul, eu fui para o Paraná, morei em Santo Antônio do Sudoeste, com a Argentina, e de lá eu fui para Curitiba. Lá em Santo Antônio, eu trabalhei na cooperativa Banco do Brasil, fui para Curitiba, trabalhei na Casa Civil do Palácio do Governo. De lá, voltei para Santo Antônio do Sudoeste, mais um ano trabalhando lá, muitas atividades, e fui para Foz do Iguaçu, trabalhar na Itaipu Nacional, onde fiquei 17 anos e meio trabalhando na Itaipu. De lá fui para Santa Catarina, a convite para criar o comitê do Rio Canoas, e ali com o meu sócio, meu parceiro, meu amigo de 25 anos, criamos a proposta dos corredores turísticos náuticos da América do Sul. Isso me levou para Florianópolis, onde morei 25 anos lá. Os 2 últimos anos em Brasília, e agora, por uma curta temporada, eu acredito, em Caxias do Sul. Depois vou migrar para outro lugar, que agora sou do mundo. Eu ando só eu com minhas malas e meus livros, e eu tenho a satisfação de conviver por muito tempo com a Eliana, com o Vitelli. Nos conhecemos já há 20 e poucos anos, e bater na porta do Vitelli foi uma graça muito grande para mim. Então, esse é um pouco do resumo do que eu estou fazendo. Vamos agora escutar um pouquinho da história da Sandra, então. Olá, boa tarde, prazer em conhecê-la, Maria de Lourdes, tá? Muito inspiradora a sua história, seu processo, né? Bom, eu sou Sandra Regina Lodetti, né? E assino como escritora Sandra Lodetti. Fui professora, né? Trabalhei com o ensino médio na área de ciências humanas, filosofia, sociologia, trabalhei com magistério e tenho especialização em metodologia do ensino superior.
Iniciei o meu trabalho como escritora escrevendo poemas em 2015. Eu sempre escrevia, sempre tive o gosto pela leitura e pela escrita, principalmente na área de filosofia. Em 2015, resolvi publicar o meu primeiro livro, e a partir dali, como fosse um insight, né? Aquilo me pegou de uma forma que eu me encantei com a ideia, com o processo, e fui buscar, né, cada vez mais também compreender essa forma de divulgação do nosso trabalho, porque eu também tinha muita coisa escrita, e fui publicando a cada ano, né, dentro do processo de escrita, principalmente poemas, né? Eu iniciei com poemas e publiquei vários livros com poemas. Em 2020, em 2019, eu me arrisquei um pouco mais, então preparei um livro de contos, 12 contos, né, para lançar em 2020. E também, né, como aconteceu com a Maria de Lourdes, né, a questão da pandemia impediu de fazer esse lançamento presencial e todo o trabalho que eu gostaria de ter feito com esse meu primeiro livro em prosa, porque até então eu só escrevia poemas. Fiz o lançamento virtual e, a partir daí, eu fui buscando também desenvolver minha escrita e me apaixonando cada vez mais e manifestando todo o meu trabalho. E fui buscar tudo que eu já tinha escrito e elaborado, né, na intenção de produzir algo maior, né, e ir adiante. Foi quando eu publiquei meu primeiro livro de um romance, né, com base existencialista. Depois disso, nesse meio tempo, eu conheci o Vitelli também, né, porque a gente, como escritor, acaba conhecendo pessoas, convivências em outros grupos, né, em outras atividades. Aí tive a oportunidade de conhecer o Vitelli, e em 2021, mais ou menos, eu cheguei a conversar com ele. Olha, Vitelli, né, eu tenho mais um material aí, estou pensando em publicar e vamos trabalhar com ele, vamos pensar sobre isso. Isso, né? Mas eu deixei passar, porque, como a Maria de Lourdes fala, a gente investe, né? Nós somos os nossos próprios investidores, então a gente tem que ter uma reserva, né? Não é tão simples. Enfim, depois deu certo, né? Entreguei o meu material para o Vitelli, que trabalhou, né, maravilhosamente junto com a Caroline. A gente conversou bastante, trocamos ideias, nos conhecemos, né, como forma de trabalho, conheci todo o trabalho da equipe, e aí ficou pronto o meu segundo romance, né, chamado O Corpo do Sentido, que é também numa linha existencialista, né. Eu trago sempre nos meus textos, tanto na prosa quanto na poesia, essas questões de reflexão, de autorreflexão, de amplidão para a visão do mundo, né? Ampliar nossa visão, abrir nossos olhos para outras questões, para a gente não ficar só no nosso mundinho. Então, eu direciono sempre o meu trabalho nesse sentido. E aí, atualmente, eu estou com 9 livros publicados, né? Entre poemas, contos e 2 romances. Esse que foi lançado agora em agosto, né, de 2024, que é uma história, é um romance de ficção. Ele acontece adiante, no futuro, né? A história acontece no futuro, ela é contada no futuro, por uma das personagens lá da vivência, certo? Do momento. Então, é um livro que conta sobre um grupo, né, de refugiados que ficou durante um tempo afastado do contexto de uma sociedade que estava sendo reconstruída, e aí, durante esse tempo, eles foram se mantendo, né, através de histórias, então, a intenção do livro, na verdade, é trabalhar essa questão da importância da fantasia, da história, né, no processo de sobrevivência e de continuidade do ser humano, de modo geral. Então, esse é o meu livro. E aí, estamos aqui, eu também estou com algum material pronto, a gente sempre tem, né? A gente sempre tem muita coisa pronta, só aguardando aquele momento de poder. Também pretendo, creio que logo esse ano, mais tarde ano que vem, a gente já está trabalhando, né, com outro livro meu também com a Vitelli. E, então, é isso, né? E estou bastante feliz de estar aqui nesse momento, compartilhando as nossas histórias, né? Maravilha, muito bem. São 2 momentos aí da Fairy Publisher, né? Um momento aí mais quando
quando a Dona Maria de Lourdes participou e fez o livro dela, e agora a Sandra, nesse momento bem atual da Feli Publishing. Então, agora a gente vai começar as perguntas focadas para esse especial Mulheres na Literatura. Primeiro, a Dona Maria de Lourdes. Muitas mulheres escrevem histórias com situações nas quais elas próprias são sujeito oculto. Essa técnica, ela ajuda as leitoras a se identificarem com o personagem? Ajuda. Eu acredito que toda leitura a gente brinca um pouco de ser o personagem. Aliás, o bom texto faz a gente entrar nele, né? Se no momento de eu entrar no texto e eu me ver e eu me sentir, a gente não tem, parece que não tem razão para ler, não tem tesão para ler. Então, sempre, em algum momento, em algum canto, de alguma masmorra, em algum lugar, a gente aparece na história e a gente vai lá e veste o personagem, chora com ele, brinca com ele, corre com ele. Eu acredito que é muito importante, porque a gente vive de exemplos, a gente vive de histórias, e quando alguma coisa mexe com o nosso sentimento, quando a gente entra em sintonia com o escritor, a leitura é agradável, ela ajuda, a gente cresce, a gente aprende, a gente evolui. Eu acho que a coisa mais importante, eu sempre procuro provocar o meu leitor, eu acho que eu tenho conseguido fazer isso, sabe? Às vezes, uma frase curtinha que eu coloco, aí vem uma enxurrada de situações, puxa, foi o momento certo, foi a coisa que precisava ouvir. Então, os caras então, sempre me chamavam de que eu era prolixa, que eu deveria ser um pouco mais técnica. O livro, para chegar no meu livro que foi técnico, me deu uma trabalheira sem tamanho. Agora eu tenho que cuidar para não ser técnica em tudo. Mas eu acho que da importância. Eu vejo que também tem muitos escritores, muitos homens também, que fazem a gente entrar na jogada deles, que fazem a gente bailar com eles, a gente passear com eles, pescar com eles, sabe? Isso é a coisa mais importante que tem. Fazer uma leitura agradável, mesmo que seja um assunto pesado, ele tem que ser, como falou o Vitelli, palatável, tem que ser degustativo. Quando ele escreveu o prefácio do meu livro, ele encantou com isso também. Eu acredito que sim. E se todos despertarem dentro de si, descobrirem dentro de si, e para chegar a esse nível, tem que ter um nível de muita leitura. Por isso eu oriento as pessoas, leiam, 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 leiam. Quanto mais vocês lerem, mais humanos e mais gente vocês serão. Com certeza, concordo plenamente. A leitura, realmente, quanto mais você lê, mais você se apaixona, mais você quer ler, e mais você se identifica, e mais você voa, né? Com a leitura, se transporta mesmo para outro lugar. Quer complementar com alguma coisa, Sandra? Na verdade, a Maria de Lourdes, ela colocou muito bem, né, essa questão de que não tem como a gente fugir da nossa própria história e da nossa experiência. Então, lógico, o escritor, né, o Ariano Suassuna, ele sempre dizia, o escritor é um mentiroso, porque ele inventa, o que não existe ele inventa, e essa invenção é a magia, mas é lógico que você não vai tirar alguma coisa de nada, isso vem também, né, com a carga das nossas experiências, das nossas vivências, das pessoas com quem convivemos, e ali está muito, né, da persona, da alma do escritor, das pessoas com quem ele conviveu, porque ele vai criar personagens, também a partir das suas vivências, né, às vezes ele pode até florear um pouco mais, ou, né, intensificar um pouco mais, até para ter esse jogo. E eu também, assim como a Maria de Lourdes, eu procuro sempre tentar fazer, é claro que a aprendizagem não termina nunca, e o escritor vai aprender a vida toda, mas da mesma forma que eu procuro brincar com as palavras e fantasiar um pouco, eu também tento levar um pouco mais profundo os textos, né, para que também haja esse questionamento, né, essa reflexão, que a gente sabe, não é só nossa, né, tem a ver com os seres humanos de modo geral, né, algumas questões que a gente coloca, né, que a gente chama para pensar, e eu também procuro desenvolver textos que tragam isso, eles são textos fechados, né, sempre
dar uma abertura, tanto no poema, né, quanto na prosa, deixar aberto para que o leitor também produza aquele texto, né, também trabalhe com o texto para si mesmo e reflita sobre, né, para não ficar só a minha ideia, como se fosse a minha verdade, né? É isso. Sim. Obrigada. Com certeza, com certeza. O teu livro, Corpo do Sentido, ele tem bastante disso, né? Porque é praticamente a leitura da personagem principal ali, ela lê para todo o grupo, né, que fica junto, e isso traz a esperança, né, de se conseguir sair daquela situação que eles estavam. E isso é muito legal. A leitura realmente ela estimula as pessoas. Sim, a ideia foi colocar essa questão. Oi? Posso fazer uma colocação aqui, Carolina? Pode. Pelo viés do método que eu desenvolvi, a gente tem também o perfil do escritor, o escritor de temperamento perseverante com contemplativo em segundo lugar, é aquele que mais leva a mensagem, aquele que mais burila, aquele que mais constrói uma identidade para si, levar para os outros um apoio, sempre incentivar, motivar, sabe? Esse é o perfil daquela pessoa que escreve para fazer os outros crescerem mais. O escritor de temperamento espontâneo leva a pessoa a brincar, a momentos de êxtase, leva assim a pessoa, o Ney Suassuna, por exemplo, leva a pessoa da gargalhada, em todos os sentidos. Agora, o romancista, por excelência, os romances mais pesados, os dramas, as comédias, tudo isso, são dos grandes gênios da humanidade que são do temperamento contemplativo, em primeiro lugar. Então, eles vivem, interiorizam um sentimento muito profundo, eles falam da alma, do sangue, das vísceras, eles falam de tudo, mas eles falam com romantismo. Então, é por isso que os romances se estenderam, se estenderam, se estenderam. Tinha um volume, tinha 2 volumes, tinha 3 volumes. E o escritor de temperamento equilibrado, a leitura é o livro mais fino, é o livro mais sintetizado, é a leitura mais, eu não diria fria, mas mais técnica do que os outros. Então, por esse perfil, a gente consegue ver também, a Sandra tem esse dom, essa coisa inata de exatamente fazer isso, fazer os outros crescerem com aquilo que ela coloca. Bem isso, é bem isso mesmo. Então, vamos para a próxima pergunta. Agora, a Sandra, direcionado para ela. A intuição feminina é uma vantagem para a mulher escritora na hora de criar suas histórias ou decidir o assunto que ela deve publicar? Interessante você falar sobre intuição, né? Porque hoje mesmo eu tomei umas decisões hoje de manhã e tal, e as coisas se encaixaram tão bem, assim, deram tão certo. E eu disse assim, menina, acredita na tua intuição. Porque realmente eu tive é isso que eu vou fazer e tal, e vou seguir, não estava planejado, né? Mas, então, assim, a mulher, né, a gente não pode negar, né? A mulher, ela tem uma leveza maior, né? O sexto olho que a gente diz, porque ela consegue, ela tem a intuição, ela né, com relação à família, à vida, às coisas, observação, ela consegue ser um girassol, né? O homem já é mais focado, de modo geral, né? E ele mais técnico, vamos dizer, não que isso seja ruim, mas eu, por exemplo, uso bastante disso para produzir os meus livros, porque a produção do meu livro ela vai acontecendo dessa forma. De repente, me vem, como eu faço, né? Leio muito, procuro ler livros e isso e aquilo, e artigos e coisas que têm valor, que realmente podem trazer tanto sobre as questões atuais, passadas, enfim. A partir disso, eu penso num tema, né? E aí, bom, agora o que vai ser construído a partir desse tema? E aí eu vou desenvolvendo também a partir da minha intuição como mulher e nas vivências e tal. E dentro de um contexto, né? Porque a gente absorve as questões do mundo,
procura ver dentro das necessidades e, a partir daí, desenvolver algo que tenha a ver, que seja uma leitura agradável, né? Que seja uma leitura também de aprendizagem, de modo geral, né? Não que a gente ache que vai ser o salvador daquele indivíduo, mas que você vai oferecer algo que possivelmente lhe servirá, né? Já que você utiliza o teu tempo e tal. Então, eu acho que é importante a gente ter esse cuidado, né, com o que eu vou entregar para o leitor, né? O que então, tem que respeitar o leitor nesse sentido, né? Eu vejo. Com certeza mesmo. Dona Maria de Lourdes, quer comentar esse assunto também? Quero, você acertou na mosca, bingo. Para mim, a intuição foi a primeira gramática das mulheres nas cavernas. Quem começou a romancear, a escrever o amor, eu não sei se naquela época qual era o som que o ser humano emitia, porque não havia gramática, não havia nada. Então, será que ele miava, piava, urrava, coava? Que som o ser humano emitia? E a intuição foi a primeira gramática, a primeira doutrina, a primeira Bíblia, o primeiro livro, o primeiro dicionário que aquela gente da caverna teve. Porque, do nada, eles fizeram tudo. Tudo que nós temos hoje começou nesse nada. Então, já falando a intuição da mulher, eu vou aproveitar, e às vezes eu olho pelo retrovisor e convido todo mundo a fazer isso. Era um mundo caótico. Então, estava lá, alguém tinha que caçar, todos iriam caçar, tinha que caçar, porque o ser humano era, antes de vegetariano, ele era carnívoro. Então, quem caçava o animal mais veloz era o espontâneo, porque corria mais. Quem caçava o animal mais bravo era o perseverante, porque tem coragem, porque enfrentava. E aí sobraram dois, que não tinham coragem de caçar. Sobrou o contemplativo e sobrou o equilibrado. Aí o contemplativo, todo mundo pensava que o contemplativo estava no mundo da lua. Chegavam com a caça, com certeza brigavam, porque eles não caçavam e comiam. Então, tinha que fazer negociação. Primeiro, o mercado troca-troca foi ali, troca de favores. Até que esse contemplativo começou a esfregar pedras, por quanto tempo eu não sei, e ele criou o primeiro machado, ele criou o primeiro martelo, e aí veio a roda, aí veio o arco, daí veio a flecha, enquanto o outro grupo ainda não fazia nada a não ser descansar, porque não conseguia correr, não tinha força para fazer as coisas, não tinha velocidade. E ele ali torcendo ali naquele balcão ali de trabalho do contemplativo, até que o contemplativo, que era detalhista, exímio detalhista, na ponta da flecha, ele quebrou um lado. E ele descartou a flecha, porque ele era detalhista e não podia acontecer isso. Jogou a flecha, e aí aquele que estava de braços cruzados, olhando ele trabalhar, pegou aquele instrumento, foi para a margem do rio. Em vez dele correr atrás da caça, o peixe vinha até ele. E aí eles tiveram peixada para comer também. E ali começou a divisão de tarefas. Quem hoje condena a mulher por ser do lar, por ser dona de casa, a coisa mais linda do mundo, a melhor empresária do mundo, o melhor valor do mundo é ser dona da família, dona da casa, a melhor empresa do mundo. E ela começou, então, a ditar as ordens. Chegavam eles todos ensanguentados, com aquelas caças nos ombros, e ela precisava colocar ordem ali. E ela escreveu, o primeiro código de profissões foi escrito pela mulher. Né? As primeiras empresas aconteceram ali, dentro da caverna, onde tudo depois foi aprimorando. Então, a intuição da mulher, ela é fundamental. E com a intuição dela, ela consegue contagiar o homem com essa intuição para que ele desperte dentro dele, não como um dom dele, mas como um adendo, como um agregado que ele tem para usar também a intuição. Quantas vezes a mulher fala, eu tive intuição,
e eu acertei, o marido, poxa, eu acho que eu tenho que ter essa intuição também. Eu tenho que ter essa visão que ela tem, porque daí eu vou acertar mais. Se a mulher trabalha, ela vai errar menos e vai fazer os outros também acertarem mais. Eu acho que a intuição, na hora de escrever, na hora de tudo que se faz no mundo, na vida, precisa ter essa coisa importantíssima, essa luz que eu chamo, sabe? Essa iluminação que é a intuição. Quando eu escuto minha intuição, eu não me arrependo. Ai, quando eu digo não para ela, eu vou chorar depois. Com certeza, é bem isso. Isso mesmo, é isso mesmo. Mais algum complemento, Sandra? Necessário? Não, é perfeito, né, que foi dito, realmente. E só que é necessário, eu gostaria até de acrescentar uma questão sobre isso. A partir do momento que se percebeu que a mulher tinha essa habilidade, lógico que nós sabemos que passamos por um outro momento histórico que tentaram esconder, né, um pouquinho, porque, né, uma outra história, a gente não vai poder comparar, mas no processo histórico tentaram tirar um pouco a mulher, processo, e a gente sabe que, como disse a Maria de Lourdes, foi dentro da caverna que surgiram as primeiras alquimistas, as primeiras, né, químicas, biólogas e tal, porque elas tinham que dar conta, como a Maria de Lourdes, daquela bagunça, né? E elas precisavam achar meios de botar ordem ali na... Mas muito bom, assim, é isso aí. Então, vamos então para a última pergunta, que aí a Sandra começa respondendo e depois a senhora responde também a mesma coisa. Ok. O que é mais difícil, escrever ou se manter escritora? E que dicas vocês dariam para uma mulher, uma escritora que estivesse iniciando sua carreira na escrita, né? Sendo autora, que dicas vocês dariam para elas hoje? É uma super pergunta. Tá. Olha, eu acho que entre escrever e se manter, porque assim, ó, existe você ser escritor e você publicar, né? Existe uma diferença. Então, mas tem o escritor que é aquele escritor que é o escritor profissional, né? Não é o meu caso. Porém, o hábito da escrita, a constância da escrita, para mim, é indispensável. Então, assim, eu não me preocupo se eu vou publicar, e é lógico que o escritor quer publicar, né? Ele faz o trabalho com carinho e ele quer levar isso adiante. Mas essa não é a minha preocupação. Então, no primeiro momento, eu gosto de escrever de todos os dias e estar trabalhando em alguma coisa, e construir. Aí, quando eu percebo que aquilo está bom, né? Bom no sentido agora, vamos dar, né? Vamos tentar publicar ou fazer. Então, o se manter, eu acho que quem é escritor e quem ama não vai parar nunca. Né? Publicar a gente não sabe, mas escrever é impossível parar. A gente, né, escreve, sempre tem alguma coisa. E aí, com relação à segunda parte da pergunta, que agora eu não lembro, tu pode repetir? Eu só falo... A dica que você dá para novas autoras. Sim. Então, a primeira dica é porque, assim, ó, mesmo que eu passe para vocês a receita do bolo que eu faço, vocês vão fazer, mas não vai ser o mesmo bolo. Então, a gente sabe, primeiro, leitura, isso é desde sempre, não é agora, é aquele hábito que já vem da infância. Eu amava ler, eu sempre amei ler. Meu primeiro livro que meu pai me trouxe foi Contos de Fadas de Grimm. Vocês sabem que contos de Grimm são bem assustadores. Mas eu amava aquele livro. Eu lia, relia. Então, já começa, a gente já está falando assim de um trabalho já de estrutura, que aí envolve família e escola. Tá, ok. Mas também existe o amor nato, que o indivíduo, ele, né, nasce, ele quer, ele vai atrás, ele gosta, ele busca. A gente sabe que tem muitos autodidatas, né? Escritores autodidatas, a gente sabe disso, né? Nos clássicos e tal. E manter a escrita é se você realmente ama escrever e gosta de escrever, e se você acredita naquilo que você faz. Então, não é difícil se você depende do que tu quer com a tua escrita. Eu não acho nada complicado, né? Como eu disse, eu escrevo todos os dias, procuro, mas nem sempre estou assim na empolgação de
querer publicar, mas eu estou sempre querendo escrever algo, né? E a dica é essa, né? Amar o que faz, ler bastante, levar a sério, ser humilde, respeitar os que vieram antes e valorizar e aprender com os que vieram antes. Então, é todo um processo, né? E saber que todo dia você vai ter uma nova aprendizagem, você pode melhorar, você pode, né, construir coisas novas para realmente a tua escrita seguir o processo que deve seguir, né? A gente trazer sempre algo melhor, sempre algo valoroso, ou que te represente e que traga algo, né, para o outro. Com certeza, com certeza. Agora a senhora, Dona Maria de Lourdes. Eu não consigo parar de pensar, não consigo parar de escrever. Sempre, sempre, sempre a escrita, é um lápis na mão, é um papel. Computador, então, já tá cheio, tem que trocar de memória, porque já está cheio de tanta coisa. É importante a gente continuar escrevendo, é importante ler todo e qualquer artigo, todo e qualquer conteúdo. Eu não acho difícil nem escrever e acho difícil publicar só por aqui. Mas agora o Vitelli vai ajudar a gente a dar essa arrancada, com certeza aí. Se prepara, Carol, você vai ver. Agora, com a segunda, vou ficar mais a segunda, porque é o seguinte, a gente fala todo dia, a gente conversa, está falando, estamos falando. Porque eu oriento as pessoas assim, pega um caderno, faz de conta que é um diário teu. Escreve meia página. O que veio na sua cabeça, escreve. Daqui um pouco você vai ler e melhora. Porque todo livro passou por várias revisões. O autor, então, não coloca o ponto final nunca. Se eu pegar meu livro, hoje eu mudo, amanhã eu mudo, e a gente vai estar sempre fazendo isso. Então, escreva um texto pequeno, leia aquele texto, faz a tua cabeça criar mais alguma coisa sobre aquele texto e vai aumentando o texto até que você acha, bom, tem começo, tem meio, tem fim, eu vou deixar isso aqui como um conto. Vou começar outro assunto. Se começa por aí, começa o gosto também pela escrita, porque eu vou ler agora os meus textos que eu escrevi há 20 e poucos anos. Nossa, como eu escrevia, meu Deus, fui eu que escrevi isso? Será que fui eu que fiz isso? Quem me inspirou, quem me iluminou para que eu fizesse, que eu escrevesse isso? Tanto que eu pego os primeiros livros, os primeiros que eu imprimi, eu vou ler, puxa, não devia ter deixado isso para trás. Eu deixei essa coisa importante para colocar outra no momento. Tanto que eu não jogo fora isso, tá tudo arquivado, tudo ali, que de repente eu vou conseguir ainda alguma informação que está ali. Mas é muito importante também para quem vai escrever, procurem conhecer a gramática. Você contar uma historinha do jeito que você vê no dia a dia, tudo bem, mas você tem que enriquecer esse conteúdo. Você tem que saber colocar a vírgula, o ponto, tem que saber conjugar, tem que saber, né? Então, estuda um pouco a gramática por dia. Teve um rapaz que trabalhamos juntos na Itaipu, o cara era inteligentíssimo. Aristóteles era o nome dele. E ele dizia, todos os dias eu estudo gramática. Todos os dias. Ele era auditor interno e eu secretariava a auditoria interna da Itaipu na época. Aí ele chegava, a gente ia ler junto, estudar junto. Sempre tinha 5, 10 minutos antes, chegava mais cedo para a gente continuar a conversar e a gente trocar ideias sobre gramática, sobre verbos, sobre isso, sobre aquilo. A coisa é de uma relevante importância. Então, é isso que eu falo. Comece a escrever. Não importa se os outros vão gostar ou não gostar. O importante é que você está escrevendo. Se transporta para esse livro. Faz acontecer, escreve a sua história. Eu estou agora buscando coisas de crianças. É riquíssima uma coisa de criança. Um dia deu um temporal de pedras lá em Foz do Iguaçu, mas foi pedra, e ficou assim, 20 centímetros, só pedras. Aí eu corri na casa da minha irmã, minha sobrinha com 3 aninhos, e eu fui lá, que ela estava aumentando a casa, então a parte que estava sendo ampliada estava com cobertura de eternite, e furou todo aquele eternite, caiu pedra dentro de casa, tudo foi aquele auê. E eu cheguei lá e minha irmã falou, não, ela está embaixo da coberta, que ela não sai de lá morrendo de medo. Fui lá, sai daí,
vamos tomar sorvete, vamos passear de carro, vamos passear. Ela não se mexia. De repente, eu falei para ela, olha, você sabia que quando nós começamos a orar, parou de cair pedra? Ela tirou a coberta do narizinho e disse, e por que vocês não rezaram antes, então? Então, isso dá uma história, isso dá um romance. Você já pensou a resposta dela? Por que você não fez isso antes? Olha, é uma história que dá para escrever em cima disso. Como a minha professora que falou que falei que questionei, né, que meu coração está ligado. Ela mostrou a bomba do poço que trazia água. Mas onde é que meu coração está ligado? Ela, sem saber o que falar, está ligado lá no céu. Eu perdi sono aquela noite. No dia seguinte, fui conversar com ela. Eu falei, e se alguém vai desligar a minha tomada lá, sem saber? Quem é que vai desligar a minha tomada? Pensa na realidade de hoje. Onde é que está ligada a nossa tomada? E se vão desligar em qualquer momento, e isso me vem à tona todos os dias, eu tenho que viver melhor hoje, porque eu quero que quando desligue a minha tomada, eu chegue lá como uma pessoa melhor. Eu vou devolver a porção da vida que eu estou carregando por aqui da melhor maneira possível. Isso dá romances e romances, dá histórias e histórias. Então é por aí. Escreva as coisinhas pequenas que o seu filho fala, que a sua filha fala, que alguém você ouviu na rua, te encantou, mas não busque só a frase dos outros. Crie a sua frase, crie o seu vocabulário, crie a sua história. Isso é fantástico. Com certeza. Maravilhoso. Esse bate-papo vai longe, né? Se vocês me derem um tempo depois, olha o que é uma inspiração. Só essa palavrinha, eita, aí pitou lá, sinais. Aí eu fui olhar os sinais que nós temos, vírgula, ponto, fui correr, pesquisar todos eles. Eita, vício estressante de letra só para fazer. É uma fila de sinais que zonzei até de ler. É o tio mandando a vírgula no seu canto sossegar, com o protesto do agudo que desgrave o seu falar. Salta firme o travessão em tom de exclamação, tirando o circunflexo para dar ênfase à frase. Na esquina, o travessão, na esquina, a interrogação, quer saber da dona Barra, porque a tal da reticência ao ponto final tem resistência. A cedilha engraçada me fez dar gargalhada, por corcunda já estar você nas costas carregar. KKKK fez a apóstrofe, ensaiando acender, por achar seu nome feio e quase nunca aparecer. De mansinho chega o trema, com olhos de fantasma, tirando as ondas em raspa de um tranquilo par de aspas. Logo, o asterisco contestou que ele é muito importante e quem o quiser saber, ao rodapé tem que descer. Ah, o asterisco continuou, que ao usá-lo em um trio, e quem quiser saber o que ele esconde, até ele quer saber. Até os dois pontos reclamarem de tamanha confusão, quando usam ponto e vírgula, sem saber sua função. Do ponto... tá aqui. De pronto veio o hífen, seu narcisismo esbanjar, dizendo que os seus parentes não estão entre parênteses. Disse que tem segredos a guardar, pois precisa a dúvida driblar, despertando as 7 chaves, que fecha com colchete o que dele escapa. Por fim veio o cifrão, formigando o meu tato, dando-me um punhado de tostão para encher o meu prato. Foi depois da sua criação que começou a ostentação, porque sem ele não se vive, nem mesmo no anonimato.
Nossa, quantas aspas eu usei que nem conta me dei. Elas vibram em emoção por caçar palavras por tantas palavras que eu abordei. Também são elas, as aspas, com sentido de alvissareiro. Me dão sorte nas finais, ao vibrar nas competições das sincronicidades dos sinais. Tem uma professora que falou só do português com isso agora. Com certeza. Mas então, meninas, eu agradeço muito a participação de vocês. Acho que foi um bate-papo bem interessante e a gente teria muito mais assunto e temas para discutir nessa parte da mulher na literatura, realmente, que hoje em dia elas estão com bastante destaque e os livros estão cada vez mais, né, nas prateleiras de mulheres famosas brasileiras e internacionais também, né? Eu agradeço pela Vitelli Publisher, agradeço vocês duas por terem participado, e agradeço também a quem está nos assistindo. E agora vocês podem também fazer o fechamento de vocês. Nada na nuvem tem risco de apagão, porque quem controla o sistema é o cérebro humano. Qualquer hora pode nos deixar. Nunca confie em colocar só na nuvem, nada disso. Escreva, deixa registrado, que assim a gente não se apaga. Ninguém consegue nos apagar. E façam isso. Pais, leiam para os seus filhos. Filhos, leiam para os seus pais. Porque o livro físico nunca vai cair, nunca vai sair de moda. Não tem como você abraçar o seu livro, não tem como você ler, ele fala contigo, ele traduz para você, ele te inspira. Então, eu acho que eu deixo um abraço grande para a Vitelli Publish por essa iniciativa grandiosa. Você é uma grande divulgadora. A segunda edição do meu livro já estou preparando. E vamos aguardar agora, vamos atrás da parte de colocar meu trabalho nas mídias, que eu vou atingir muito mais gente com o treinamento. E aí a gente vai viabilizar recursos para escrever mais, falar mais, conversar mais e fazer uma grande família de escritores. Sandra, amei te conhecer. Eu vou querer um dia te conhecer pessoalmente. Quem sabe a gente faça uma festa, uma hora dessa, e a gente consiga se encontrar fisicamente também para uma grande celebração. Dá essa ideia aí para vocês aí da Vitelli. Meu livro chama Eu Sou Assim Biologicamente. Na segunda edição, Sou Assim Biologicamente, tá? E, olha, amo todos vocês. Beijo grande para todos. Então, eu também, né, adorei te conhecer, Maria de Lourdes. Nossa, né, muito bom essa troca. Estou bastante feliz também com o trabalho do Vitelli, né? Quero continuar esse nosso processo de parceria, né? Vamos dizer assim, porque sempre né? Quando a gente encontra pessoas que você se encaixa, que você consegue conversar sem estar pisando em ovos e trabalhar no sentido do crescimento de todos, né? A ideia é sempre essa. Eu estou bastante feliz. Então, eu quero agradecer esse momento, esse convite. Tudo que a Maria de Lourdes falou sobre essa questão do escrever, exatamente isso. Eu tenho milhões de bloquinhos, e, de repente, eu me sento no chão e abro os meus blocos e vou vendo o que eu anotei, o que está aqui, prego ali, tiro ali. Então, é como ela disse, tudo tem que estar anotado, tem que estar registrado, arquivado. Você escreve algo hoje, não necessariamente você vai usar agora, mas ele é o broto, ele é a semente, né, de uma ideia, de algo que com certeza virá mais adiante. Então, o que eu posso dizer é isso, sou bastante feliz, agradeço, né, esse bate-papo, amei, né, estar aqui com vocês. E para finalizar, eu peguei uma frase da Cora Coralina, em homenagem aí às mulheres, nesse Dia Internacional das Mulheres. Então, ela diz: tenha sempre um livro ao alcance do seu tempo. Então, não preciso dizer mais nada, né? Muito obrigada, meninas, pela participação. Obrigada de novo por tudo. E até o próximo Mundo Mágico das Palavras.
Tchau, Obrigada. tchau. Tchau.